A extraordinária gravidade de algumas das ocorrências verificadas impõe uma nova atitude de responsabilidade coletiva e não permite qualquer complacência com atos que revelam no espaço do ensino superior português insuportáveis violações do Estado de Direito. Isto é o que diz o ministro Mariano Gago, que promete estar atento aos excessos cometidos durante as praxes académicas e que vai informar o Ministério Público de práticas que considera excessivas. Andréa Neves, voltamos a ti, claro, e ao teu direto, onde estás a equacionar esta questão. O que é que deveria ser feito em relação a estas integrações? Dizem, pelo menos aqueles que garantem que a praxe pode não ser assim tão fundamental para a integração, que há muitas outras formas de conseguir esse objetivo. Já vamos esclarecer mais algumas com um dos nossos convidados, com o Ricardo Coelho, que é do Movimento Antipraxe. Para já, vamos continuar a pegar um pouco nessa intervenção do Ministério e falar com Isabel de Macedo Pinto. Ela é psicóloga e também já está habituada a lidar com algumas das praxes, excessos e não excessos. O que eu lhe pergunto é se esta intervenção consegue, de alguma forma, acalmar alguns ânimos mais exaltados. Eu acho que aquilo que o Sr. Ministro diz é importante e acho que de facto as universidades e as faculdades têm que atentar ao que se passa, nomeadamente ao que se passa se é dentro dos locais onde elas funcionam, porque de facto acaba por ser da sua responsabilidade. E é verdade que se passam alguns excessos, como todos sabemos. Portanto, eu considero positivo esta atenção, esta chamada de atenção para, de facto, alguns excessos que se têm, e eu penso que ultimamente há uma tendência, de facto, no sentido de um agravamento de algumas destas atividades menos positivas e menos divertidas no contexto da praxe académica. Durante a primeira parte falávamos com um jurista que nos dizia que a partir do momento em que os calouros aceitam de forma expressa participar na praxe, já deixa de haver qualquer crime, porque há um consentimento. O que eu lhe pergunto, como psicóloga da Universidade do Porto, é se não há uma necessidade muito grande de fazer parte de um grupo que leva a que a maioria dos jovens não saiba dizer não. Eu acho que para muitos jovens é quase que um desejo grande, não é? Quer dizer, da integração na faculdade. Os jovens trabalham muito para entrar nas faculdades e, de facto, verem-se dentro de uma qualquer faculdade é sempre um sonho que se torna realidade. E há a faculdade, e nomeadamente na Universidade do Porto, que é aquela que eu conheço melhor, há uma grande tradição, de facto, da praxe. E a praxe também tem uma dimensão divertida, de facto, de entrosar as pessoas de proporcionar momentos interessantes, momentos de convívio, e nesse sentido ela é uma tradição interessante, é uma tradição que eu valorizo. É óbvio que, como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado mau, e para alguns jovens pode ser um momento de muito sofrimento, porque é uma transição difícil. Muitos jovens entram nas faculdades e estão desligados das suas famílias, estão desenraizados, têm que ir para cidades que não conhecem, e portanto, por um lado, digamos, o serem submetidos a algumas das práticas e dos rituais da praxe, que eu diria que são rituais com muito pouco conteúdo, são muito formatados, mas não se traduzem em mais-valias, portanto são rituais de autoridade, rituais que nem sequer se coadunam muito bem com o espírito da universidade, que não é isso que pretende implementar nos estudantes, é muito mais o respeito pelos outros, o respeito por alguns direitos fundamentais das pessoas. Portanto, neste sentido, ela pode ser vivida com muita dor e com muito custo, e não é invulgarmos, nós vemos estudantes que saem a chorar e que saem, enfim, eu não diria traumatizados, mas a quem realmente estes rituais não tiveram, ou em quem estes rituais não tiveram um efeito muito positivo. De uma forma muito simples, a sua posição é favorável, sim, desde que haja limites e bom senso? Claro que sim, como em tudo, tem que haver limites, tem que haver bom senso e tem que fundamentalmente haver respeito pela liberdade dos outros, e de quem não quer, não entra. Muito bem, muito obrigada também por estas explicações. Ficamos assim a saber que também há algumas praxes que para alguns estudantes podem ser mesmo de tal forma humilhantes que eles acabam para chorar. E aí é que se levanta a tal questão de saber dizer não, mesmo quando já se está integrado no movimento da praxe, poder dizer não se ele não estiver a agradar. Ricardo Coelho, é possível dizer não quando já se está dentro de um movimento destes? Quando está a ser praxado? É sempre possível dizer que não. Acima de tudo é necessário que os estudantes compreendam que podem dizer que não e que, portanto, que não se devem deixar intimidar no caso de serem alvo de algum tipo de ameaças, e mesmo que eventualmente alguém deixe de falar com eles,
pessoalmente, o que eu acho é que quem deixa de falar comigo por causa das ideias que eu defendo é uma pessoa que a mim não me interessa. E eu sempre falei com todo tipo de pessoas e, portanto, vivemos numa sociedade democrática, cada qual faz o que quer. Falávamos das outras formas de integração. Quer precisar que outras formas é que pode haver para além da praxe? A praxe entendida aqui naquele sistema de algumas atitudes um pouco mais humilhantes. Exato. A experiência internacional, por exemplo, demonstra-nos o que é possível fazer. Posso falar, por exemplo, do caso da França, em que a praxe chegou mesmo a ser proibida por lei depois de ter havido uma série de situações de abuso mesmo. E aí as próprias universidades têm a responsabilidade de integrar os novos alunos, e há muitas em que, por exemplo, no início do ano há um acampamento em que todos os estudantes participam com atividades radicais, com todo tipo de atividades, e é uma forma saudável, digamos, toda a gente se conhecer num clima de igualdade e de convívio. Mas o Ricardo reconhece que se houvesse, por exemplo, um código preciso em que tudo ficasse claro, em que os limites estivessem estipulados, a praxe poderia ser uma atividade de forma de integrar, ou simplesmente diz que não devia haver nunca? O código de que fala, na realidade, já existe, ou seja, temos leis nacionais. Sim, mas um código da praxe, como há, por exemplo, em Coimbra, e que ainda não há no Porto. Exatamente. Bom, o código da praxe, mesmo o código de Coimbra, existe uma tentativa de criar um código no Porto que é muito semelhante, não define em lado nenhum qualquer tipo de direitos para quem está a ser praxado, nem qualquer tipo de sanção para quem abusa do seu poder, o que é ilustrativo. Mas se houvesse essa delimitação, já concordaria com esta prática? Desde que as pessoas aceitassem. Bem, podemos falar de todo tipo de situações hipotéticas. Se estivéssemos a falar de um ambiente em que realmente as hierarquias desaparecessem, em que todos os estudantes estivessem em pé de igualdade, em que toda a gente participasse de igual forma, em que não houvesse humilhação, em que não houvesse qualquer tipo de coação sobre os alunos também para participarem na praxe, então naturalmente que não teríamos absolutamente nada contra, mas não é isso que se passa, infelizmente. Muito bem, obrigada por estes pontos de vista, sobretudo pelas outras formas de integração que podem ser positivas.